Queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos lendo a sua palavra, orando, e que a igreja possa ser edificada com a leitura da palavra do Senhor. Antes, porém, nós gostaríamos de dar e fazer alguns avisos à comunidade da Quinta Igreja e os demais irmãos. O primeiro deles é que no dia 18 nós teremos o Natal da nossa igreja, né? Então, dia 18, se anote na sua agenda, não faça nenhum compromisso a princípio. Dia 18, então, nós vamos estar fazendo, de certa forma, também um fechamento do ano, onde estaremos nos confraternizando com o nosso Natal, o coral da igreja irá cantar, nós também depois teremos um jantar, e nós queremos pedir a todos os irmãos que não faltem, tá bom? Qualquer dúvida, procure o conselho, nós teremos mais informações. Qualquer sugestão também, passa ao conselho, nós estaremos analisando. Nós queremos também pedir oração, que no final de semana agora, nós estaremos lá em Três Lagoas, o presbitério de Campo Grande estará se reunindo e tomando algumas decisões. Pedimos que os irmãos estejam em oração por nós. Iremos aí enfrentar as rodovias e tudo mais, que o Deus possa nos levar e nos trazer sobre os cuidados dele. Nós também queremos pedir, irmãos, que nós estamos fazendo uma cesta especial de Natal, né? Como todo ano a Quinta Igreja faz. Então nós queremos pedir a sua colaboração, esteja passando aí essa quantia ao diácono Vinícius, para que nós possamos, então, estar fazendo essa cesta especial de Natal, né? Como todo ano, repito de novo, como nós fazemos. Então, nós vamos comprar, além dos produtos normais que a gente consome na cesta básica, nós vamos comprar também alguns produtos do Natal. Então, nós pedimos que você nos ajude para que nós possamos realizar, confeccionar essa cesta básica especial de Natal, tá bom? Mais algumas informações no próximo culto nosso. Gostaríamos também de agradecer aos dízimos e ofertas que têm chegado à nossa igreja, através do banco, né, através do Pix, através do gasofilácio. Nós queremos agradecer a cada irmão que tem sido fiel à igreja do Senhor Jesus. Queremos avisar também que nós fazemos as nossas visitas toda terça-feira. Se você precisa de visita, nos avise. Se você conhece alguém que está precisando de uma visita, também informe o conselho. Informa os irmãos do coral que o nosso ensaio é todo sábado, das 18 às 19 horas. Né? Então estamos ensaiando para no dia 18 a gente louvar ao Senhor com alguns hinos de Natal, tá bom? Irmãos, acredito que por enquanto são esses avisos que deveríamos fazer. Que Deus abençoe a cada um de nós e nós possamos estar aí sendo edificados agora na palavra do nosso Deus. Vamos então abrir na nossa proposta, abrir o Salmo de número 7, como nós fizemos a proposta de estarmos lendo, né? Nós continuamos a leitura do Salmo de número 7. Pega a sua Bíblia, o seu inário, vamos louvar, adorar o nosso Deus através dos cânticos e das orações e da leitura da palavra. Salmo 7 diz assim: Deus defende o justo contra o ímpio. Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi e Benjamim. Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz do que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele a quem sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinho no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, da tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor, segundo o juízo que designastes. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por pobre eles sejam
eles remontam-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelecestes tu, ó justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tenha-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então lemos o Salmo de número 7, canto de Davi. Ele faz uma oração a favor do justo, e ele diz que o ímpio, então, todos os ímpios têm que se converter. Versículo de número 12, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Então ele diz uma mensagem para todos aqueles que ainda não se entregaram ao Senhor. E Davi, então, nessa oração, ele fala com Deus para que essas pessoas possam se preparar de uma maneira ou de outra, ao preparar, se convertendo, ou se preparar também para a ira de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra e continuamos no próximo culto lendo o Salmo de número 8. Nesse sentido, irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Deus, que é lida, pela tua palavra, Senhor, que nos direciona, nos avisa sobre a ira do Senhor para todos aqueles que não se converterem, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude como instrumentos na sua mão para falar das boas novas a todos aqueles, ó Deus, que ainda não te conhecem. Livra, Senhor, o teu povo do mal e que nós possamos caminhar, ó Deus, fazendo, Senhor, a tua vontade. Te agradecemos nessa noite, onde o Senhor prepara este momento, Senhor, para que a tua igreja se edifique. E também, ó Deus, queremos pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, quando fazemos, quando não fazemos, e quando também, ó Deus, por pensamentos, nós podemos, Senhor, estar pecando. Obrigado, Deus, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Deus, por ser o nosso Deus e nos estar em todo instante nos caminhando diante de nós. Te louvamos e queremos te agradecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Para louvor e adoração ao nosso Deus, irmãos, e também há uma palavra no hino 227 de Natal, nós vamos cantar o hino 227, A Velha História. Pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta minha velha história que fala ao coração.
consolo traz-lhe em tempos de aflição. Ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus veio nos salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Continuamos, irmãos, nossa reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. Agora chegamos no momento de estarmos abrindo nossas Bíblias para tirarmos algum proveito para as nossas almas, um fortalecimento para as nossas almas. E eu convido os irmãos para estarem abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 100. Salmos bem conhecidos de todos nós. E ele é aquele que vai nos edificar nessa noite com demais citações da palavra de Deus. E nós queremos colocar como tema nessa noite como o cristão deve servir a Deus, né? Como que é que você serve a Deus? Como que é que você tem servido a Deus? Como que é que nós podemos servir a Deus? Algumas orientações que o Salmo 100 e outros versículos poderão nos orientar como devemos servir ao nosso Deus enquanto temos tempo. O Salmo de número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Oramos mais uma vez para que o Espírito Santo de Deus atue em nós e que possamos entender a sua palavra como ela nos falará nessa noite. Senhor, obrigado mais uma vez pela leitura da palavra. Palavra, Senhor, escrita há tanto tempo, mas que através dos anos ela tem mostrado e tem sido na prática a transformação de muitas vidas. Nós pedimos que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o Teu Espírito Santo esteja abrindo a nossa mente, nos fazendo lembrar, a Deus, tudo que o Senhor escreveu para a edificação do Teu povo. Obrigado, Deus, por esse momento, continue a nos abençoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a pergunta é como o cristão deve servir a Deus, né? Ou uma afirmação, como nós servimos a Deus? E nós olhamos então para os Salmos de número 100, que sempre, às vezes, muitas das vezes a gente lê no templo, né? E através desses Salmos nós olhamos então que ele é de Salmos de ações de graças, como nós já classificamos os Salmos, né? Salmos de ações de graça, né? Salmos de louvor, salmos imprecatórios e etc. Então esses salmos é um salmo de ações de graça. E ele nos ensina em algumas partes dele como que nós deveremos servir ao Senhor, como que nós deveremos nos apresentar diante de Deus. E nós então queremos nessa noite então ver como podemos então entrar na presença do Senhor, como podemos servir esse Deus que
tanto nos tem chamado para servi-lo. Nós podemos, então, irmãos, desde já nos enganar, né? E servir Deus por barganha. Que as pessoas mesmo, esse tipo de aliança que eles fazem com Deus, é um tipo de aliança que eles criam. É da própria cabeça da pessoa, né? Então Deus, quando nos chama para servi-lo, é um servir a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E é claro que nós vamos olhar para os textos aonde que muitos discípulos deixaram de servir ao Senhor porque eles colocaram isso na sua cabeça, né? Se vocês forem lembrar, os próprios discípulos, eles estavam servindo e certa vez chegou a mãe de um deles e pediu para que um dos filhos, né, sentasse à direita e outro à esquerda. E nós podemos ver que muitos discípulos, quando não entenderam a barganha que eles fizeram da própria cabeça deles, sem Jesus dar um retorno a eles, só eles que criaram, nós podemos ver que muitos desistiram de Jesus. Jesus disse certa vez para os seus discípulos, quando ele estava pregando, que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, né? E o pessoal, muitos daqueles que estavam ali com eles, não entenderam, olharam um para si, o outro para o outro e se mandaram, porque não tinha um retorno. O retorno seria da vontade do Senhor. O retorno seria no decorrer dos tempos. E o Senhor, então, ele não prometeu, muito pelo contrário, né? Na vida tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? E certa vez, acho que no João capítulo 6, onde Jesus está pregando, e ele começa a pregar e falar muitas coisas que não iam de acordo com os ouvintes dele. E os ouvintes, então, eles começaram a se retirar, né? E aí Jesus, então, ele pergunta até para os seus discípulos, e vocês também não querem ir embora? Então, servir ao Senhor é muito mais do que a gente fazer alguma troca com o Senhor. O Senhor não faz barganha com nós, ele nos convida para servi-lo, sim. E as consequências das bênçãos, ela vai acontecendo automaticamente em nossas vidas. Pode ver isso na sua vida, nas nossas vidas, se não é isso mesmo. Mas o Senhor nunca prometeu. Talvez ele prometeu que nós estaríamos com ele, né? Se a gente lutasse, fosse fiel a ele aqui, um dia estaremos com ele para sempre, sempre, sempre. Então, irmãos, como nós devemos servir a Deus, como nós devemos servir a Jesus, como nós deveremos servir a Trindade Santa, né? Então, nessa noite, através desses salmos, então, nós gostaríamos de ler e falar a respeito dele. Nós, quando então, devemos servir a Deus como? A primeira coisa que nós vamos entender que nós vamos servir a Deus está aí no Salmos de número 1, né? Ou seja, alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou melhor, no versículo 2, né? Servi ao Senhor com alegria. Nós às vezes, quando somos convidados para ir para um shopping, como que você vai? Né? Quando você é convidado para ir pescar, é claro, para aqueles que gostam de pescar, como que as pessoas vão para uma pescaria? Não vão alegre? Né? E quantas vezes nós somos convidados para ir para a igreja, né? Para adorar a Deus? Quando nós somos convidados para um culto de ações de graças, como nós somos convidados para o Natal, né? Quantas pessoas nós teremos, então, nesse convite? Então, nós precisamos nos apresentar diante de Deus com a nossa alegria. Eu já contei uma história aqui, mas repito ela de novo, e repetir é didático. Lá na África, certa vez, contava-se um pregador que passou por lá, que ninguém entrava no templo sem antes estar feliz, sem antes estar sabendo o porquê que eles estavam ali, né? Eu acredito que é um bom teste para todos nós, né? Seria um bom teste para todos nós. E lá a igreja não tinha os muros, né? Era uma igreja livre de muros e bem livre a um campo. Então eles começavam, o líder
começavam então a louvar a Deus e em volta da igreja, né, dando volta na igreja, olhando para o templo, cantando salmos. E aí então, quando todo mundo estava preparado, sabendo o que eles estavam ali fazendo o quê, e estavam felizes por estarem ali, então daí o líder convidavam eles para entrar no culto também. Então, para entrar dentro da casa do Senhor. Então, nós precisamos ir para a casa do Senhor, não ir por obrigação, porque senão nós não teremos alegria, não ir porque o marido manda, né? Não ir porque a mulher manda, não ir porque o pai manda, mas deveremos ir para a igreja de livre e espontânea vontade. E aí então nós estaremos alegres. Servir ao Senhor com alegria é um mandamento, é um abrir dos olhos do salmista no Salmo 100, versículo de número 2. Então nós precisamos aí servir ao Senhor com toda a nossa alegria, né? Às vezes nós alegramos com futebol, nos alegramos com lazer, nos alegramos no dia do pagamento, nos alegramos com muitas coisas, mas o Senhor nos convida para nos alegrar diante dele, que é maior do que todas essas coisas. Então nós precisamos servir ao Senhor enquanto podemos, com uma alegria, né? Nós vamos para a casa do Senhor, nós precisamos colocar alegria no nosso coração, uma alegria no nosso rosto e seguirmos para a casa do Senhor, assim como fez aquele líder lá na África, né? Mostrando que aquelas pessoas poderiam servir ao Senhor com alegria e mostrar para eles que era importante entrar na casa de Deus com alegria. Nós precisamos também, sempre que formos aos domingos na escola dominical, ao culto, à reunião de oração, nós não precisamos levar isso como um peso, mas saber que nós servimos ao Senhor com alegria, Ele chama a nossa atenção. Então é inútil servir a Deus, então, irmãos, sem entusiasmo, né? Para tudo nós teremos que ter entusiasmo. Qualquer serviço precisa ser prestado com alegria, né? Tem gente que deve fazer o seu trabalho com alegria, apesar de que alguns dias a gente está triste, alguns dias você está com dores, outro dia você está com dificuldade, né? Na criação dos filhos, ou com a sua vida espiritual, ou com você mesmo. Então, mas nós não podemos, então, servir a Deus sem entusiasmo, sem alegria. No serviço a gente deve ter a alegria também de estarmos fazendo aquilo que nós fomos chamados. Então, nós precisamos, então, não ser mecânico, né? Nós precisamos saber por que nós vamos à casa de Deus, né? Então, quando nós vamos automaticamente, mecanicamente, né? Pega o seu carro, pega a sua Bíblia, dirige até a igreja mecanicamente, nós vamos chegar na igreja, então, muitas vezes, sem alegria no nosso coração, porque nós não sabemos aonde que nós vamos. Quando nós deparamos com a porta da igreja, aí você vai pensar, realmente, agora estou na igreja, né? Mas aí você fez aquilo mecanicamente, automaticamente, e a gente acaba, então, esquecendo, deixando a alegria para trás, e nós, então, precisamos dessa alegria no nosso coração. Sirva ao Senhor com alegria, né? O texto, ele continua, apresentai-vos diante dele com cântico, né? E aí, então, nós nos apresentamos diante dele com cântico, não um cântico mecânico, né? Mas um cântico que a gente canta e sabe o que a letra está nos dizendo, e sabe qual é a mensagem do cântico, sabe qual é a mensagem do hino, sabe qual é a mensagem da palavra de Deus. Então nós não podemos ser mecanicamente levados a adorar a Deus, porque aí nós vamos então deixar a alegria do lado. Então, irmãos, a primeira coisa que você deve servir a Deus, sirva ao Senhor com alegria. A pergunta que fica para nós, aqueles que estão nos vendo, aqueles que estão nos acompanhando, será que nós temos servido ao Senhor com alegria? Nós temos que servir ao Senhor, porque muitas das vezes nós encontramos pessoas também que não servem ao Senhor com alegria, sabe por quê? Porque ela leva aquilo ali como um fardo, né? Como se estivesse fazendo para os homens, como se estivesse fazendo para ganhar elogios, né? É claro que os elogios são importantes, né? Mas não faça isso querendo
um retorno, né? Faça isso para Deus, faça isso para edificação. Se você é professor das crianças, faça para edificação das crianças. Se você é do louvor, faça para edificação da igreja. Então sirva ao Senhor com alegria, né? Então nós precisamos aí saber que nós fazemos todas essas coisas, nós somos chamados para fazer esse trabalho, servir ao Senhor com toda a nossa alegria. Então, que fique aí bem claro que nós precisamos servir ao Senhor com toda a nossa alegria, com todo o nosso entusiasmo. O Senhor nos abençoe. Uma segunda coisa, irmãos, que nós podemos então citar aqui, nós podemos pontuar, que é um segundo ponto, como nós podemos servir a Deus. Nós podemos servir a Deus com os nossos dons, né? Cada um de nós temos um dom. É claro que muita gente já enterrou seus dons, né? Já engavetou seus dons, mas não é tempo ainda, às vezes. Nós vemos aí pessoas que esqueceram de colocar os seus dons em práticas, e quando quis colocar em prática, aí já não tinha mais condições, né? Vamos só citar, talvez, 2 exemplos. A questão da voz, né? Se você quer usar os seus dons, talentos, né, para música, não deixe passar o tempo. Para ser pregador, não deixe passar o tempo, que as nossas vozes, elas vão embora, né? Nós não vamos mais ter força para falar, né? Força para cantar. Então nós precisamos fazer isso enquanto é tempo, colocar os nossos dons, os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Então nós deveremos servir a Deus com todo o nosso ser, e principalmente com os nossos dons, né? O dom que o Senhor nos deu, e nós precisamos então saber que todos receberam uma medida de talento, né? Uma medida do seu dom. O talento que nós temos, às vezes, o talento aquele a qual o Senhor escolheu você para aplicar em você. Muitos talentos são fáceis de encontrar para servir a Deus, né? Todos os talentos que o Senhor nos deu, ele pode ser usado para a glória de Deus. Às vezes você tem uma fé inabalável, né? Você pode servir a Deus com sua fé. Você tem o dom da visita, né? Então você pode fazer as visitas na casa dos irmãos. Você tem o dom da misericórdia. Você pode estar ajudando os irmãos. Inclusive, irmãos, ontem, então, nós também podemos fazer usando os dons que Deus nos deu, né? Eu e o irmão José, na terça-feira, às vezes com outros presbíteros, outros irmãos, a gente vai fazer visita, né? E ontem nós usamos os nossos dons, então, para estarmos visitando os nossos irmãos, né? Que às vezes não tem mais condições de estar na casa do Senhor. Então, todos os talentos podem ser usados para a glória de Deus. Nós temos que colocar à disposição do Senhor. Então, como que nós deveremos servir a Deus? Com os nossos talentos. Nós estamos aí vendo, né, o nosso coral que está ensaiando para cantar, é um dom, né, é um talento, é aquilo que Deus deu. Então, através da música, você vai levar a palavra de Deus, porque as músicas que nós cantamos no coral são músicas que edificam vidas, né? Que através, junto com a palavra, junto com a oração, a música, então, ela edifica vidas. Então, os irmãos que estão no coral têm essa capacidade de levar a palavra de Deus também através da música. Todo crente tem um ou mais dons espirituais, não é verdade? Né? O dom da visita, o dom da misericórdia, e por aí vai. Nós então precisamos usar esses dons e talentos pessoais que Deus deu a cada um de nós para a glória de Deus. Mais ainda, irmãos, tendo dons de acordo com a graça que nos é dada, nós temos que usar, né? Deus te deu, não adianta você guardar, né? Em casa, eu ganhei do meu sogro umas notas de dinheiro que não vale mais hoje, né? Às vezes nós guardamos tanto que é igual essas notas que nós temos na carteira, mas ela não serve mais para nada, já passou o tempo de usar. E assim é o dom também. Se você tem um dom, use para a glória de Deus, use no serviço de Deus, né? Como eu já citei aqui, use, trabalhe para Deus. É o trabalho que a igreja tem oferecido às pessoas, né?
para crescer, para desenvolver. E quando você trabalha dessa forma, o desenvolvimento espiritual é seu. E nós então vemos que nós precisamos desses dons, talentos pessoais para trabalharmos para a glória de Deus. Tendo dom de acordo com a graça que Deus nos deu, é Ele mesmo que nos dá, nos capacita para toda boa obra, né? Existem diversidades de dons, como nós podemos olhar na palavra de Deus, mas o Espírito, a palavra de Deus vai dizer, é o mesmo, né? Uns têm um dom, outros têm outro, o Espírito é o mesmo. Mas o mesmo Espírito opera em todos os seres, em todos os crentes, os dons a cada um individualmente, como Deus deseja que aquela pessoa receba e que seja para a glória do nosso Deus. Cada um de nós foi nos dada a graça de acordo com a medida do dom que Cristo nos concedeu. Que como cada um recebeu um talento, ministre a um, a outro, como bons mordomos de Cristo, né? Nós somos os mordomos dele e nós temos que administrar essa vida que Deus nos deu, né? E aí nós vamos usar os dons de várias formas, né? Nós vemos várias formas. E aí então o Senhor, Ele conta com a gente para servirmos a Ele com aqueles dons que Ele concedeu a cada um de nós. Você tem dom, nós temos dons, deveremos colocar a serviço do reino de Deus e dizer que você às vezes tem mais de um dom, né? Olhe para a sua vida, então você pode servir a Deus em várias partes da igreja, né? No ensino, na música, na pregação, na visitação, e tem infinitas áreas, né? Que você pode usar os seus dons, seus talentos para estar edificando irmãos e você também sendo edificado na casa do Senhor, servindo a Ele com toda a sua vontade. A melhor maneira de encontrar o seu dom é experimentar, né? Participe de uma viagem de missão, né? Podemos dizer assim, seja voluntário para algum evento, fique buscando os seus dons, né? Cante no coro, no coral, né? Distribua boletins, bíblias, então você pode... então nós vemos aí uma diversidade de dons que eu pude citar aqui. E nós então podemos desenvolver os nossos dons diante do Senhor. Tem serviço para todo mundo na casa do Senhor. Eu acredito nisso e nós então podemos servir ao Senhor dessa forma. Irmãos, nós servimos a Deus então, nós deveremos servir a Deus com alegria e através dos nossos dons. Mas uma coisa fica bem importante aqui nesses salmos, né? Ele também vai dizer que nós precisamos servir a Deus com motivação. O que é motivação? É você ter um motivo para praticar a sua ação, de um modo bem simples de explicar a palavra motivação, né? Você deve ter um motivo para você fazer a sua ação. Ou seja, aqui o salmista diz, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, né? Então, essa é uma ação também. E aí a ação de número 4 também, versículo de número 4, ele diz entrar por suas portas com ações de graças. É uma motivação, né? Então nós precisamos ter uma motivação para cantar ações de graça. E daí ele diz, e nos seus átrios, cantando hinos de louvor, rendendo-lhe graças e bendizendo-lhe o nome. Então, a motivação que nós deveremos ter, ao fazermos isso, ele vai citar no versículo de número 5. Qual é a motivação? A motivação é porque o Senhor é bom, né? O Senhor é bom em todo tempo, né? O pessoal pegou uma frase, parece que de um filme aí, dizendo isso, que em todo tempo Deus é bom em todo tempo, alguma coisa assim. E nós então sabemos que Deus é bom. Então, por isso que nós deveremos, então, ter essa motivação. Deus, então, Ele mostra que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, né? E nós, então, temos essa motivação, então, para adorar, para servir ao Senhor, né? E nós, então, deveremos plintar aí, deveremos negritar que a terceira coisa que nós deveremos servir ao Senhor é com motivação. Nossa motivação para servir a Deus é nosso amor por Ele também, né? Você ama Deus? A gente diz às vezes que ama, né? Através da oração, através da música, né? Nós dizemos que amamos a Deus. Então,
essa deve ser uma motivação para a gente adorar, servir a Deus com alegria, apresentar a Deus com nossos dons, com nossos talentos. Então, nesse terceiro motivo para servir a Deus, nós precisamos então colocar a motivação em nosso coração para servir a Ele bem alegre, bem motivado com todas as coisas que Ele nos fez. Como diz o versículo de número 5, sua misericórdia é grande, dura para sempre, Ele é bom, e Ele, de geração em geração, Ele mostra a sua fidelidade para nós. Isso não é uma grande motivação? Claro que é, irmãos. Então Deus se apresenta, né? Se Deus parasse assim, dizendo assim, só no versículo de número 5, porque Ele é bom, mas olhando para a sua misericórdia que dura para sempre, nós já poderíamos então estarmos completos, porque a misericórdia do Senhor, ela faz perdoar os nossos pecados, ela faz a gente caminhar, mesmo sabendo que somos homens que erramos, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Ele perdoa os nossos pecados, nós podemos continuar caminhando com Ele. Então esta é a razão pela qual o primeiro e maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Nós então temos esse mandamento do Senhor para a gente, um motivo grande. Quando nós amamos o Senhor, nós temos essa ação para fazer diante de Deus Todo-Poderoso. E também, irmãos, qual que é o outro motivo que nós temos para servir ao Senhor dessa forma? Nós então temos o amor pelo próximo, né? Você olha o próximo às vezes, ainda mais nesses dias tão difíceis, né? Para o próximo que está aí pedindo, batendo na sua porta, no cruzamento, às vezes também, e eles estão sem Deus, e daí, em consequência disso, eles não têm motivação para nada, né? E estão por aí a pedir, jogados, né? Perdidos. Isso tem que tocar no nosso coração também, porque Deus ama essas pessoas também. Então, o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Então, essas pessoas muitas das vezes estão jogadas, sem tomar banho, sem comer muitas das vezes, sem residência, sem lugar para ficar, e nós então temos que ter essa motivação para atrapalhar pelo próximo, né? Como nós lemos o Salmo de número 7, que fala que o ímpio, ele tem que se encontrar com Deus, porque senão Deus vai mostrar a sua ira a ele. E nós, então, somos responsáveis, de certa forma, por isso, a levar essa mensagem a essas pessoas, ao próximo, que não conhece o Senhor, que não conhece a Deus, que não tem motivação para louvá-lo. E nós, então, precisamos ser esse farol na vida dessas pessoas, iluminando o caminho, né? Mostrando o caminho que é Jesus. E quando entendemos e abraçamos o amor de Deus por nós, as nossas mentes, os nossos corações são aquecidos para devolver esse amor a Ele. Então isso é motivação. Ele nos amou primeiro. E quando Ele nos amou, esse amor bate em nós. E nós também retribuímos isso àqueles que estão próximos de nós. Nisso então está o amor. Que não amemos a Deus apenas de palavras, nós amemos a Deus de verdade e de fato, demonstrando os frutos do Espírito Santo que habita no coração da igreja, que habita na vida de cada um. Não adianta só dizer eu te amo, né? Apenas de palavras, mas se a pessoa está precisando de um pão, se a pessoa está precisando de comida, se a pessoa está precisando de um lar, se a pessoa está precisando de um cobertor, nós não podemos dizer só para ela, eu oro por você e vá em paz, que isso não vai resolver nada. Deus quer usar a cada um de nós. Eu quero aqui me ater, quando Jesus então ele multiplica os pães, ele primeiro chama os discípulos estão preocupados, né? Eles estão preocupados porque está chegando a hora do jantar. Eu gosto de olhar para essa passagem bíblica, né? Como Jesus então chama a atenção dos seus discípulos nessa passagem. É lá na multiplicação dos pães. E aí então Jesus ele está pregando e ele vai e não para. E daí os discípulos já começam a olhar um para o outro. Olha, está chegando a hora do jantar. E não tem janta para todo mundo, né? Eu estou com a minha marmita aqui, mas é só para mim, a princípio. Né? Vamos imaginar e conjecturar isso. Na realidade, o texto não mostra isso, mas estou pensando assim. Então, quando nós
olhamos para aquele texto, Jesus ensina aqueles discípulos que eles têm que ser esse vaso nas mãos dele para manifestar o amor dele sobre a vida daqueles que precisam. Então, naquele texto, Jesus, então, ele está pregando e vai, caminha e não para. E aí, então, não tem comida para todo mundo. Eles estão longe também da cidade. E também não tinha, acredito eu, vou conjecturar também, o texto não diz, que eles também não tinham toda essa grana para alimentar aqueles 5 mil pessoas que estavam por ali, né? Fora crianças e talvez mulheres. Então nós vemos então que Jesus fala, os discípulos falam para Jesus e Jesus dá uma resposta para eles, e dizendo assim, ó, dai vós vocês mesmos de comer, dai vós mesmos, vocês é que tem que dar de comer. Mas aí então Jesus se apieda, né, dos discípulos e também daqueles que estavam ali ouvindo a palavra, e ele resolve então multiplicar os pães. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Deus quer usar a cada um de nós, né? Ele quer usar os seus discípulos, ele quer usar a sua igreja. E nós louvamos a Deus porque essa igreja, mesmo nessas dificuldades, né, com um preço lá em cima, nós temos conseguido através de 1 quilo de um, de 1 quilo de outro, da misericórdia do outro, né, de ceder, de dar, de oferecer, de usar os seus dons, seus talentos, né, de ter uma motivação, né, agradecer a Deus. Eu tenho Deus. E por isso eu quero repartir com o meu próximo. E como é importante, irmãos, como é bom, você fica até constrangido, né? Quando as pessoas, você chega a entregar uma cesta e as pessoas ficam muito alegres, né? E nós estamos aqui no nome da Quinta Igreja, no nome daqueles irmãos que estão lá, que eles que trouxeram cada um 1 quilo, cada um deu uma coisa para que a gente somasse essa caixa grande que irmão Zé, às vezes cada um pega de um lado e leva, e é pesada, e fica pesada quando todo mundo traz esses alimentos. Então o Senhor quer usar os nossos dons, os nossos talentos, e nós temos essa motivação para fazer esse trabalho que o Senhor confiou à sua igreja. Irmãos, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a termos... a servirmos a Ele. Primeiro ponto é servir a Deus com alegria, né? Sirva a Deus com alegria. Ele te chamou. Você serve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, com alegria. Vamos à casa do Senhor, né? E se sinta alegre na casa do Senhor. O segundo ponto que nós falamos aqui, que nós deveremos servir a Deus, é com todos os seus dons e talentos. Todos nós temos, você tem, né? E já citei aqui um monte de áreas que você pode desenvolver os seus dons e talentos na igreja. E a terceira coisa que nós falamos é a motivação. Você tem que ter um motivo para você acionar os seus dons e também para acionar a sua alegria. Eu citei aqui no Salmo de número 100 que a sua motivação deve ser, talvez, porque o Senhor é bom, de acordo com o versículo 5, porque a sua misericórdia dura para sempre, e que a fidelidade dele é de geração em geração. Isso deve ser uma das nossas motivações. É claro que temos outras. E finalizando, irmãos, e aplicando para as nossas vidas, nós queremos dizer o seguinte: enquanto temos vida, enquanto temos saúde, enquanto podemos andar, enquanto podemos cantar, deveremos dedicar na obra do Senhor. Então você deve servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor os seus dons e ter essa motivação para servir a Deus. Dedique-se ao serviço do Senhor. Dedique os seus dons à igreja. Dedique o seu tempo à igreja quando puder. Dedique os seus dons e talentos. E o Senhor, então, Ele vai te abençoar, né? Através da sua palavra, que gera vida, gera edificação, gera fortalecimento em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos ensine a servi-lo enquanto podemos. Por que eu digo enquanto podemos? Porque vai chegar um dia em que você vai querer servi-lo. E aí seus dons já passaram. Lembra da nota que está na minha carteira e que não serve mais? De repente os nossos dons já não servem mais, né? A nossa voz não sai, nós não podemos mais cantar no coral porque nós já estamos com problema na voz, nós já não podemos mais vir à casa do Senhor porque os nossos joelhos já não estão podendo, nos ajudam mais. Então sirva ao Senhor hoje
com alegria, apresente diante dele com cântico, e que o Senhor nos abençoe, edifique a sua igreja através da sua palavra. Continuando, irmãos, agora passamos a orar pelos pedidos que nós temos aqui. Nós queremos orar, então, pelos enfermos. Gostaria aqui de lembrar de duas pessoas amigas, amigos do Luiz, que pediram oração pela saúde, né? Que é a dona Raquel e que é o Luiz mesmo, xará do Luiz. Então ele pede oração. Deveremos orar, irmãos, pela saúde desses irmãos, pela Raquel e pelo Luiz. Também queremos orar por aqueles ainda que precisam de remédios, de um hospital, de uma internação, de uma cirurgia, né? Então nós queremos orar também pelos enfermos da casa do Senhor. Nós oramos também pelos desempregados, pelos idosos, pelos projetos de cada irmão, pelos projetos da igreja também, né? Porque nós não podemos andar sem projetos. A igreja não pode andar sem projetos. Nós oramos também pelos missionários. Nós queremos orar pelos lares de cada irmão, por aqueles lares que estão enfrentando alguma dificuldade, ou por aqueles lares também que estão recebendo bênçãos, né, como nós sabemos bem. Nós também queremos não só pedir, irmãos, mas também nós queremos agradecer. Agradecemos pela salvação em Cristo Jesus, porque um dia Ele se revelou a nós. Nós queremos agradecer também pela proteção dEle, enquanto nós falamos aqui que muita gente não tem um lar, uma casa, para se abrigar da chuva, do frio. O Senhor tem concedido a você esse espaço aí para você ficar. Então nós também queremos agradecer a Deus pelo cuidado, né, de Deus por cada um de nós. E nós queremos agradecer a Deus pela chuva também. E por que não, né? Porque tem caído bastante chuva em nossa cidade, e isso é bom, né? E vai chegar um dia, um tempo, claro que de acordo com a estação do ano, a estação que não vai chover, e aí então nós precisamos deixar chover, né? Deixa chover, porque nós ainda não aprendemos a fazer chuva. Então nós oramos aí a Deus para que Ele venha e ouça os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Nesse momento eu convido você a estar fazendo essa oração. Abaixe a sua cabeça e elevamos os nossos pensamentos a Deus, que ouve a gente nesse momento. Queremos te agradecer, Deus, porque chegamos até aqui. Nesses dias de dificuldade, o Senhor tem sido fiel para com a tua igreja, para conosco. Queremos, ó Deus, também entregar alguns pedidos nas tuas mãos, porque só o Senhor pode resolver as nossas dificuldades, atender os nossos pedidos, Pai, que fizemos aqui nesse momento. Eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar os enfermos, Pai, que estão precisando da tua mão santa e curadora sobre as suas cabeças, sobre os seus corpos, sobre as suas vidas, para que elas possam, ó Deus, vir a restaurar a saúde, fazer, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que podiam fazer quando estavam em plena saúde, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor atende as nossas orações de uma certa maneira muito especial. Nós queremos orar também, ó Deus, pela Raquel, pelo Luiz, que são dois amigos, Senhor, do nosso irmão Luiz Otsuka, que pedem, Senhor, pela sua saúde. Abençoa essas famílias, Senhor, da Raquel, onde ela estiver, onde morar, que a tua mão, Senhor, seja sobre as suas dores, seja restabelecendo a sua saúde, Senhor. Da mesma forma, Senhor, oro pelo Luiz, e que o Senhor esteja ali, Senhor, confortando, dando condições a Deus do tratamento, dando condições a Deus dele estar se restabelecendo a sua saúde, Pai. Nós queremos, a Deus, pedir a Deus pelos demais enfermos, que nós não sabemos, nós não conhecemos, mas que nos hospitais, ó Deus, precisam de leito, precisam de cirurgia, precisam de remédios. Nós pedimos que o Senhor dê condições aos seus familiares, tanto condições materiais como psicológicas também, Senhor, pois se exige muito. Nós pedimos, Pai, também pelos desempregados, por aqueles, ó Deus, que precisam de um trabalho, que o Senhor abra as portas a cada um que necessita, Pai, desse emprego. Oramos também, ó Deus, pelos idosos, Senhor, que cada um, ó Deus, que já cumpriu com a sua missão em algum lugar, no trabalho, na igreja, o Senhor possa estar, ó Deus,
também cuidando desses irmãos, e que a cada dia, Senhor, Tu aumente a fé de cada um, Pai. Eu quero também orar, Senhor, pelos projetos de cada irmão, que nesse final de ano aconteça, ó Deus, de acordo também com a Tua vontade, Senhor, que não seja apenas um projeto deles, mas que seja um projeto do Senhor, e que através disso o Senhor o aprove, Senhor. Pedimos também, ó Deus, pelos projetos da nossa igreja, pelos projetos da igreja de modo geral, do presbitério de Campo Grande, Senhor, que cada um tem e que precisa, Senhor, colocar em prática no ano que vem, e que nós possamos, ó Deus, estar restabelecendo tudo aquilo, ó Deus, que nós não podemos nesse momento fazer, Pai. A questão da escola dominical ainda, a questão da reunião de oração nas quintas-feiras. Nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja, Deus, também colocando a sua mão sobre essa pandemia, Senhor, que não tem acabado, que está indo e voltando, e nós pedimos que o Senhor nos dê paciência, Senhor, para suportar também, Senhor, esses dias tão difíceis. Pedimos também, ó Deus, pelos missionários, a qual aqui, ó Deus, através de 3 missionários que nós lembramos, nós colocamos os demais, representando os demais, Senhor, nessa vida, Senhor, missionária de cada um, Pai. Nós lembramos aqui do nosso irmão Elan, que está em Cidrolândia, lembramos do nosso irmão Adriano, da Jocum, e lembramos aqui do nosso irmão Oséias, que está em Minas Gerais. Nós pedimos, Senhor, pelo trabalho de cada um deles, que eles não desmoreçam, que eles tenham umas condições psicológicas, financeiras, para estar, a Deus, indo e falando, Senhor, da Tua palavra, nos dê condições de estar orando e também, ó Deus, ajudando esses irmãos, Senhor, a fazerem o trabalho missionário. Nós pedimos também, ó Deus, de modo geral, pelos lares, aqueles, ó Deus, que têm enfrentado algum problema, nós pedimos que o Senhor esteja ali, ó Deus, sendo um Deus presente, um onipresente ali naquelas vidas, e que eles possam olhar para o Senhor e saber, ó Deus, que esses momentos passam e que o Senhor dará a vitória a cada um daqueles que estão lutando nesse momento, Pai. Mas também queremos agradecer por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu quero agradecer também, ó Deus, às vezes que o Senhor dá as dificuldades, Deus, os obstáculos, acontecem os obstáculos, mas também, ó Deus, o Senhor nos dá o encorajamento, o Senhor nos dá ânimo, Senhor, para estarmos desenvolvendo, Senhor, a nossa fé em meio aos obstáculos. Eu quero Te agradecer por isso, Pai. Eu quero Te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pela fé que nós temos. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pela coragem que nós temos. Ah, Deus, continue a prestigiar com esses dons, com esses talentos que nós falamos aqui, Pai. Continue, ó Deus, a nos prestigiar com a fé colocada, Senhor, em nossos corações. Eu quero também, Senhor, Te agradecer pela proteção, pelo lar, pela igreja que nós temos, onde nós podemos abrigar, podemos falar do Senhor, onde nas nossas casas também, Senhor, podemos abrigar da chuva, do calor, do frio. Olha, Senhor, esteja nos abençoando, nos guardando, Senhor, como o Senhor tem feito através dessa proteção, Pai. Senhor, nós queremos também Te agradecer, a Deus, pelo cuidado, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos irmãos, membros do corpo de Cristo, Pai. E, enfim, ó Deus, eu quero Te agradecer pela chuva que está caindo, Senhor. Cai em nossa cidade e que ela, ó Deus, serve para regar as plantas, Pai. Serve, ó Deus, para fortalecimento, Senhor, da lavoura, Senhor. Serve para dar os frutos, Senhor, que virão através, ó Deus, da terra, que tanto precisa, Senhor, dessa chuva. Olha, Deus, sabemos que passamos por um momento difícil de falta de chuva, e agora, Deus, Tu com a Tua mão poderosa tem estendido, Senhor, e deixado chover em nosso estado, Pai. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por estarmos aqui, ó Deus, louvando o Teu nome, olhando para a Tua palavra, e, ó Deus, edifica o Teu povo a cada dia. Obrigado, Senhor, sabendo, Pai, que o Senhor está ouvindo a nossa oração e a Tua resposta será para cada um de nós. E nós queremos, ó Deus, acreditar e crer na Sua soberania. Quando o Senhor dá uma resposta de sim, não, ou talvez espere. Nós ouvimos, ó Deus, a Tua voz e queremos sempre, Pai, ouvir a Tua voz, mas não de acordo com a nossa vontade, como orou o nosso Jesus, o nosso irmão mais velho, Senhor, ali no Getsemane, quando disse, seja feita a Tua vontade e não a nossa, Pai. Nós oramos também dessa forma,
e queremos dizer, seja feita a tua vontade. Aqui nós estamos pedindo, mas seja feita a tua vontade, assim na terra, Senhor, como nos céus. Queremos te agradecer nessa noite. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Caminhamos, irmãos, para o final do nossa reunião de oração e reflexão. Nós queremos cantar o hino de número 236. Em linda noite ao mundo a nós, em cor angelical, com harpas de ouro o céu quis dar um canto divinal, e toda a terra então ouviu promessas imortais de glória a Deus aos homens paz, com bênçãos eternais, pairando sobre a terra estão os anjos a cantar, e sobre o mundo pecador derramam luz sem par, acima dos tormentos mil, angústias do viver, proclamam vida perenal, pois bênçãos vem trazer. E vossos dias sem cessar, segundo a voz de Deus, mas sobre a terra gerações caminham rumo aos céus, e quando enfim reinar a paz de Cristo Salvador, os salvos todos cantarão em coro seu louvor. Queremos agradecer a todos os amados irmãos, aqueles que nos acompanharam através dessa transmissão da nossa reunião de oração e reflexão. Que Deus abençoe. Estaremos em culto no próximo domingo, culto presencial e online. Nós queremos contar com aqueles irmãos que podem comparecer à casa de Deus para estarmos juntos. E você que não pode vir à igreja, continue nos vendo através do canal, através do YouTube. E nós, então, queremos deixar aqui o nosso grande abraço. Até domingo, querendo Deus. Deus abençoe.